Muito bem. Então, agora que a gente já sabe basicamente como um switch funciona, né? O switch ele vai funcionar por meio dos endereços MAC, né? Então, quando ele recebe uma mensagem de uma porta, ele vai consultar na tabela dele de roteamento qual porta está associado ao endereço MAC de destino e vai fazer um circuito ligando somente essas duas portas, origem e destino. Por isso a gente fala que o switch é um equipamento da camada 2, né? Porque ele trabalha ali na camada de enlace que está associado ao endereço MAC. O roteador, por sua vez, né? Ele é utilizado quando a gente precisa comunicar dispositivos que estão em diferentes redes, né? Ou que a gente chama de hosts remotos. Por exemplo, dispositivos que estão em duas residências diferentes ou em duas empresas em lugares diferentes, ou como é feito na internet, né? A gente tem sempre a troca de dados entre dois hosts diferentes. Nesse caso, para a gente endereçar um equipamento numa rede externa, eu preciso de um roteador. O roteador é um equipamento que vai trabalhar na camada 3. Lembrar que a camada 3 é a camada de rede, né? E na camada 3, a gente vai conseguir ler as mensagens ou o pacote que é enviado. E o que eu tenho, que não tem na camada 2, né? Que eu tenho na camada 3. Na camada 3, a gente vai incluir aqui nos dados, né? Além do endereço MAC de origem e destino, a gente vai incluir aqui no nosso PDU o endereço IP. Então agora eu tenho também o endereço IP de origem e o endereço IP de destino. Reparem que aqui, ó, o endereço de origem ele está na rede que começa com 10. Né? Lembra que a primeira parte do IP está relacionado à identificação da rede. E o endereço IP de destino está numa rede que começa com 92. Então por isso eu já vejo que são redes diferentes, né? Então, provavelmente, ele vai estar em... esse computador ele é um host externo, né? Então, está fora da minha rede local. Por isso, eu tenho que utilizar um roteador, que está mostrado aqui o formato de dados, ou PDU, né? Que é dessa forma aqui. Então, o roteador ele trabalha em cima do IP, tá certo? Aqui tem um exemplo, né? Repare que, olha só, isso aqui é a representação de um switch, aqui eu tenho a representação de um roteador, aqui representando toda a rede, né, internet com seus vários switches, roteadores ali interligados, e um servidor web. Quando eu quero acessar esse servidor web, repare que o endereço dele começa com 200, e na minha rede local aqui, ó, todos os meus endereços IPs começam com 92. Por isso eu já vejo que são redes diferentes. Então, quando o host, né, localizado nessa rede aqui, repare que eu coloquei na rede 192.168.1.0, o 0 aqui é para representar a rede como um todo, né? Então, todos os equipamentos que começam com 192.168.1 fazem parte dessa rede. Quando eles querem enviar uma mensagem na rede 200.2.30.0, de novo, o 0 aqui, que está identificando a rede, né? Uma rede que começa com 200.2.30, ele tem que fazer isso por meio do roteador. É o roteador que vai definir o caminho para uma mensagem nessa rede aqui, ela consiga chegar ao servidor web nessa rede aqui, tá certo? É o roteador que vai informar o caminho que vai ter que percorrer por meio da internet para alcançar esse servidor web. Para determinar o roteamento, então, né, o roteador ele segue uma sequência. Primeira coisa, quando o roteador ele recebe uma mensagem, ele vai decodificar, ou seja, vai abrir o pacote ali, né, na camada 3, que ele trabalha na camada 3, e ver qual que é o IP de destino. Numa segunda etapa, esse roteador ele vai verificar a parte da rede no IP, né? Então aqui está mostrando, ele recebe uma mensagem e ele vai consultar na tabela, esse aqui é a representação do roteador, né? Ele vai consultar na sua tabela de roteamento, conforme mostrado aqui, ó, em qual porta está associado àquela rede. Então se é uma rede que começa, por exemplo, com 192.168.1, ele verifica que essa rede está conectada na porta 2. Então, ele vai enviar aquela mensagem para a porta 2.
Se o endereço está na tabela, como mostra aqui na nossa ilustração, né? Se o endereço está na tabela, a mensagem vai ser enviada para aquela porta. Se não está na tabela, ele não vai ser enviada. Então vamos acompanhar o processo aqui na animação. Então esse computador ele fala que o host de destino é 192.168.1.2. Quando essa mensagem chegar no roteador, ele vai consultar aqui em qual porta, né? Então ele viu ali que é a porta 02, ó, final barra 2 aqui. Vai encaminhar então na porta 2 essa mensagem para que ela consiga chegar no computador de destino. Se eu enviar uma mensagem, né, com IP de destino 255.255.255.255, que é de novo uma mensagem broadcast, o roteador vai entender que é uma mensagem broadcast e não encaminha, tá? Porque, por exemplo, o que esse computador pode estar tentando fazer? Já que é uma mensagem broadcast, ele pode estar tentando encontrar o endereço MAC associado a um dos outros dois computadores. Então o roteador sabe que não precisa encaminhar essa mensagem, já que é uma mensagem de broadcast. Ele não vai encaminhar essa mensagem para redes externas. E se por acaso aquela rede não estiver associada a nenhuma porta do roteador, nesse caso ele vai remover, ele não vai encaminhar essa mensagem. Porém, o administrador de rede ele pode configurar uma porta padrão para que, se o roteador ele não consiga endereçar, né, aquela rede, ele sempre enviar na mesma porta. Por exemplo, um roteador que está ligado à internet, né, se você configurar todas as mensagens que não for de rede local, você configurar para a porta de internet, ele vai enviar aquela mensagem para a internet, tentando encontrar o destinatário, tá certo? Como é que a gente faz então, né, para que cada um dos nossos hosts eles saibam onde é que está o meu roteador, que é o que acontece em casa, né? Como é que o meu roteador, como é que o meu host, ele sabe onde é que está o meu roteador de internet? É porque a gente identifica o roteador na internet em cada computador por meio de um endereço IP. É o que a gente chama de gateway padrão. O gateway padrão é um endereço IP associado ao meu roteador, no caso, quando a gente fala de uma rede doméstica, né? Então vocês podem reparar que no celular de vocês, no computador de vocês, se vocês verificarem a informação de gateway padrão, geralmente é sempre o mesmo endereço, que é o endereço que está associado ao roteador, tá certo? E por meio do protocolo ARP, né, a gente viu lá que o ARP ele associa o endereço IP com o endereço físico, a gente consegue encontrar o endereço MAC do meu roteador, porque já que eu tenho o endereço IP, eu mando uma mensagem para a rede, né, por meio do protocolo ARP, perguntando qual que é o endereço MAC associado ao meu roteador, certo? Então agora a gente sabe qual é a nossa pergunta da aula, né, a pergunta inicial da aula, como o switch ele sabe para que porta ele deve encaminhar a mensagem. É porque basicamente o switch, quando ele recebe uma mensagem, ele lê aquela mensagem, né? Ele abre a mensagem, verifica qual é o MAC de destino e ele tem uma tabela dentro dele, associando cada MAC a uma porta, e envia para a porta que está associada àquele MAC address, tá certo? Eu vou deixar aqui um roteiro de laboratório para a gente fazer uma prática com isso. É uma prática que envolve o MAC address e um protocolo ARP, tá bom? Isso aqui tem que ser feito por meio de um computador, então por isso essa atividade ela não é obrigatória, tá? Mas eu vou pedir para quem tiver acesso ao computador pessoal mesmo, de vocês, que faça a atividade, porque alguns conceitos que estão ali a gente vai ilustrar, né, por meio dessa prática, tá bom? Quem não tiver acesso, estiver usando no celular, essa atividade não é obrigatória e não vai ser avaliativa, tá bom? Então, os pontos-chave da aula, que são muitos, né? Até indico a vocês, se algum ponto não ficou claro, voltem no vídeo, porque hoje tem bastante informação, tá certo? Então, a primeira coisa, saber o que é o encapsulamento, isso tem que estar bem claro, né? Que é relacionado àquele PDO, tá claro o que é isso. Conhecer as partes de um quadro Ethernet, então o quadro, lembrando,
é o PDO da camada 2. Então, o que compõe um quadro? Né? Quais informações? Conhecer o princípio de funcionamento de um switch, como é que um switch trabalha, como é que ele sabe para qual porta ele tem que encaminhar a mensagem. Saber o que é broadcast, tá certo? Entender como funciona o protocolo WARP, né? Para que eu uso o protocolo WARP? E conhecer o princípio de um funcionamento também de um roteador. Como é que o roteador sabe que ele tem que encaminhar uma mensagem para qual porta, tá? Toda a parte teórica dessa aula faz parte lá do curso da Cisco, do NetAcad, Introdução às Redes, na seção 3.3 a 3.5, tá bom? Façam então, quem tiver possibilidade, o roteiro de aulas práticas, tá? Que eu vou colocar em anexo aqui, e até a próxima aula.